Já voltamos já, mas só tem esperando eles entrarem pra gente chamar. Voltamos. Gente, Erros técnicos aí que a gente não sabe de onde problema. Estão conseguindo ouvir a gente? tá mais ou menos ainda. Continua picotando muito pra gente. Poxa. Mas aí eu acho que no caso é a internet de vocês. Estão nos ouvindo melhor? Bom, para a galera tá tudo normal, né? Estão falando aqui que tá normal. Ah, Então, então se beleza. é normal, transcreve aí no comentário que a gente não entender, por favor. Isso, traduz, gente, para ela lá, porque a gente não está acompanhando em tempo real o Instagram. Mas amei. Então, a última pergunta acabou assim, entrando na segunda. A gente ia perguntar sobre as partes técnicas entre homens e mulheres, né? Mas a diferença. E vocês englobaram um pouco na última pergunta. Tá? Foi tudo, fluiu, né? Bastante informação, mas você tem alguma consideração final a respeito disso? Deixa eu ver se eu entendi. Isso é sobre a questão técnica em relação ao homem e à mulher. Seria isso? Isso. É isso mesmo. Bom, a nível de diferença, se nós formos falar assim, a estrutura básica da técnica é a mesma. Só que quando eu penso na mulher, eu penso em algo delicado. Eu penso na mulher como algo suave, como algo leve, né? O balé clássico talvez seja o mais nítido para isso, porque no balé clássico tem a ideia da sapatilha de ponta, por exemplo, onde a menina flutua praticamente, ela está quase voando no palco. O homem não, tanto que o homem nem usa sapatilha de ponta. O homem, ele fala de força. O homem, ele fala de sustentação, porque é o homem que vai dar sustentação para a mulher dançar, especialmente quando eles estão dançando juntos, no padedê, né? Que é quando tem um casal dançando junto. Se eu for pensar no homem, ele sempre vai ter o papel da força, de algo viril. Então, o principal da técnica masculina é pular e girar. É o principal. Mulher não. Mulher vai pensar nas poses bonitas, nos trabalhos de perna, nos trabalhos de tronco. O homem, ele não tem tanto esse foco. Ele não é tão delicado na dança. Nas outras técnicas, vou falar de dança contemporânea, de dança moderna, isso se iguala um pouco. Não tem tanto na dança moderna, na dança contemporânea, não tem tanto essa diferença de como o homem dança, a técnica tem que ser dessa forma e a mulher tem que ser dessa forma. Mas esse princípio de o homem demonstra a força, a mulher a delicadeza permanece. O ar de feminino continua aparecendo nas mulheres, independente da técnica. O ar de força vai estar sempre presente no homem. Ainda que hoje a gente brinque um pouco, por exemplo, na dança de rua, as mulheres que fazem a dança de rua, elas demonstram a força, elas não abrem mão dos símbolos femininos. Né? No passado, a dança de rua não tinha nem mulher, era exclusivamente masculina. E aí a mulher ela foi adentrando aos poucos.
Para entrar, a mulher ficou parecida com o homem. Blusão, calça larga. Com o tempo, a mulher foi ganhando o espaço dela. E hoje, na dança de rua, você vê a mulher usando os símbolos femininos. A roupa não é mais tão larga, existe um acinturamento, existe a delicadeza dentro da dança de rua, e tem estilos de dança de rua que já são predominantemente femininos. Como é o caso quando se mistura a dança de rua com jazz dance, por exemplo, que é o street jazz. Alguma consideração, Thalita, a respeito? Deixa eu falar uma coisa? Gente, não tô entendendo nada. Alguma consideração que você... Então, eu não tem muito o que falar, não. É só a gente entender que uma coisa não anula a outra e que o homem e a mulher, eles continuam tendo seu papel, né? Dentro de cada função, dentro de cada modalidade, dentro de cada técnica, né? E a gente ter essa consciência. Eu não excluo a outra possibilidade, mas eu sei o meu lugar onde eu tenho que me aprimorar, né? É uma linha muito tênue, mas que a gente precisa compreender, né? Eu posso executar saltos, giros, ter explosão? Posso, mas a minha potência não vai ser igual a de um homem pelo fato da minha estrutura corporal não ser como a de um homem. Minha estrutura muscular não é como a dele e vice-versa. Gente, vocês conseguem nos ouvir? A galera aí está participando? Ou o áudio continua falhando? Vocês conseguem nos ouvir? José e Thalita. A gente está ouvindo, mas ainda está com delay, picotando bastante. Falar um pouco mais pausado para entender melhor. Nós vamos agora mudar um pouco o foco e entrar numa área que nós gostamos muito, que é a parte dos elementos. Né? De quando eles começaram a fazer parte, né? Introduzido na dança na igreja. Chegou? Repete a pergunta, gente. A gente está falando dos elementos. Elemento. Mudar um pouco agora e vamos a gente super gosta, né, dos elementos. E a pergunta é, quando eles foram introduzidos na igreja? Os tão famosos elementos. O tópico é elemento. A gente só conseguiu escutar a palavra elementos. Gente, a galera, todo mundo da Introduzindo live também elemento. Ah, show. Chegou aqui agora no comentário a pergunta. Então, a gente não tenho, eu não posso falar para vocês hoje, com base nos meus estudos, tá, gente? É algo particular que eu tenho exercido. Eu não consigo dar uma data concreta para vocês. Mas o que a gente pode ver dentro da utilização dos elementos no contexto cristão é que eles começaram a ser introduzidos junto com a dança lá na época do Diante do Trono, né? Que foi a primeira equipe, a primeira banda que atrelava, né, música, o canto com a dança. E lá atrás você começou a ver uma inserção gradativa de elementos como vasos, como bola. Eu lembro de uma ministração, inclusive, com bola deles. A gente começou a ver véus ou tecidos, né? Cada um chama de um jeito. E isso foi sendo construído gradativamente. Quando eu penso no elemento por si só, a gente tem que compreender que o elemento é um elemento cênico. O que é esse elemento cênico? É um elemento que vai compor a cena que eu estou criando.
Seja a cena dançada, seja a cena interpretada, seja a cena cantada. O que é esse elemento? Esse elemento ele pode ser um objeto que está ali estático, mas ele tem o seu sentido, a sua significância para a composição do que está acontecendo, ou ele pode ser um elemento cênico em que a pessoa, aquele corpo da cena, vai se apropriar e vai construir um significado junto a ele, né? Quando a gente pensa em dança, seja ela espontânea ou coreografada, tecnicamente falando, está criando uma cena. A gente está trazendo a alusão a alguma coisa, a gente está comunicando alguma coisa nessa cena. Então, o objeto cênico, a maquiagem, o figurino, o cenário, a iluminação, a música, tudo isso são composições desta cena. Isso tudo vai contribuir para a comunicação dessa cena. No ambiente cristão, a gente tem visto um crescimento gradativo dessa utilização de elementos, né? Eu tive contato principalmente assistindo cultos da Bethel. Lá fora já existe essa cultura de bandeiras altas, flexíveis, tecidos, elementos de GR, que é ginástica rítmica, tá? Porque se a gente for olhar, a gente tem fita, a gente tem arco, que é a bola, né? A gente tem bambolês, que também são utilizados. Então, o que é isso? Isso tudo são símbolos. São símbolos para compor a minha linguagem. Né? E aí, o meu travou um pouquinho, mas eu vou continuar. Esses símbolos, eles vão compor essa cena, né? E eles vão se comunicar com o corpo cênico, com o espaço, a dinâmica, a linguagem, a mensagem, a luz, o som. São símbolos, literalmente. Eles trazem sentidos. Biblicamente falando, a gente pode se remeter ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, várias das profecias que Deus mandou ele fazer eram profecias encenadas. Encenadas com elementos. Onde ele pegava tijolo, onde ele pegava panela, onde ele cortava parte do cabelo. Então, inclusive Ezequiel, ele é referência para o teatro. Né? A gente usa Ezequiel com a ideia de interpretação. Mas a gente também pode pegar Ezequiel para pensar na questão simbólica. Porque as profecias de Ezequiel foram profecias que foram simbólicas e representadas com esses símbolos. Mas isso eu estou falando na prática. Porque se eu for falar a nível geral da Bíblia, a Bíblia toda é construída por símbolos. Porque, gente, vamos imaginar. A gente fala de Deus, que é acima de todas as coisas, que Ele é acima de toda a compreensão. Como que eu, ser humano limitado, vou conseguir entender os conceitos que Deus quer passar para mim? A gente não tem nem palavra que consiga explicar o que é o céu, o que é a trindade, o que é o amor de Deus. A gente não tem palavras que consigam, que deem conta disso. Então Deus, de forma inclusive didática, ele usou símbolos para explicar para a gente. Quando Isaías tem a visão do trono, ele não vê o trono de Deus como ele é. Ele vê uma representação simbólica do trono de Deus. Cada um daqueles símbolos tem uma Não. Travou aqui. Continuando. Cada um dos símbolos que são falados nas visões, por exemplo, de Apocalipse, nas visões de Daniel, são símbolos. Eles representam realidades espirituais, que não necessariamente são exatamente aquilo dali. Mas cada visão, ela traz esses símbolos para que eles possam ser mais facilmente compreendidos por quem está vendo. Então, quando eu trago símbolos para a dança, quando eu trago elementos para a dança, quando eu penso na cor, na bandeira, no tecido, na no dinâmica, vaso, quando eu penso em trazer outras informações para a cena, eu estou querendo ajudar as pessoas a entender o que eu estou falando.
Eu estou dando para elas outros auxílios, outras informações que vão construir aquilo que eu estou comunicando na minha coreografia, na minha peça, na minha música, na minha pregação e por aí vai. É por isso que eu, particularmente, não falo assim, o significado de, o sentido de alguma coisa. Por quê? Vou tentar exemplificar de uma outra forma. Nós nos comunicamos verbalmente, certo? É uma frase que tem um sentido para você que está ouvindo, para vocês que estão ouvindo. Nessa frase eu tenho vogais, eu tenho consoantes, eu tenho sílabas, eu tenho palavras, eu tenho acentos, eu tenho vírgulas, eu tenho várias coisas que constroem essa frase, constroem o sentido dessa frase. Então, o que é o elemento como um todo? E aí, elemento eu vou colocar tudo. Desde o elemento bandeira, véu, fita, a cenário, roupa, iluminação e música. É como se cada uma dessas coisas que estão ali no espaço junto com esse corpo que escolheu comunicar dançando, eles vão ser meus acentos, minhas vogais, vão ser minhas sílabas, vão ser minhas vírgulas. Ou seja, estão ajudando a construir o sentido dessa frase que o meu corpo vai comunicar. E aí a gente entra numa questão. Então, eu tenho que olhar uma bandeira e automaticamente aquela bandeira significa aquilo. E é somente aquilo. Não, porque quando eu falo de Deus, eu falo de subjetividade. Ele pode dar vários sentidos com um único elemento, depende do direcionamento dele. Assim como na Bíblia, as profecias em geral, elas têm mais de um sentido. Né? Se nós formos estudar todas as profecias da Bíblia, geralmente elas têm 2, às vezes 3, às vezes mais comprimentos. Não é uma profecia só para aquele tempo. Então, aquele símbolo que foi usado pelo profeta, que o profeta viu, ele vai representar 2, 3 coisas diferentes. Assim como as parábolas de Jesus, elas têm um sentido, mas você consegue aplicá-las a várias coisas. Porque ela pode mobilizar vários sentidos. E isso é na nossa realidade, na nossa comunicação. Por exemplo, quando eu falo árvore, eu tenho uma imagem de uma árvore na minha cabeça. Mas cada um de nós que está nessa live, cada um que está assistindo a live, vai pensar numa árvore diferente. O que define que tipo E aí, pra gente aqui, o Guilherme e a Thalita travou. Tá tudo tranquilo aí pra vocês? Vocês continuam ouvindo nós dois aqui? Se eu já sofri um acidente com a árvore, provavelmente minha sensação com a árvore vai ser ruim. Mas se eu tenho aquele prazer de criança de subir na árvore para catar fruto, provavelmente eu vou adorar uma árvore e ela vai me trazer boas lembranças. Então a linguagem, e aí qualquer linguagem, seja ela verbal, escrita ou não, ela tem muito sentido. É ilusão a gente falar que a pregação, a palavra escrita, ela tem um sentido e ela é totalmente clara para quem ouve. Ela até faz sentido, mas ela faz muitos sentidos. Ela significa de uma forma em cada pessoa. E essa é a riqueza do Espírito Santo. Ele vai trabalhar na mente de cada um conforme for o desejo dele. Então, quando eu vejo um elemento, eu vou ver uma coisa. Quando Thalita vê aquele mesmo elemento, o sentido para ela pode ser outro. Assim como para cada um de nós que está aqui. O sentido vai variar de pessoa para pessoa. Ainda que todo mundo entenda que é árvore. Mas essa árvore vai ser diferente, pelo menos em algum detalhe, para cada uma das pessoas.
Então, esse elemento, ele acaba revelando uma das características de Deus, que é a multiforme. Então, o mesmo elemento, ele tem infinitas formas e sentidos e colocações e dinâmicas e por aí vai. Sim. Legal também que eu acho que difere até de quem ministra, né? Às vezes a gente pode estar com o mesmo elemento. Cada menina ou cada bailarina ministra aquele elemento, eles fazem movimentos diferentes, de acordo, passam informações diferentes de acordo com o que está sentindo, do que a própria pessoa está ministrando, está sentindo, está recebendo de Deus naquele momento. Travou novamente. Um pouquinho de paciência conosco hoje, não está fácil essa internet. Poxa, Gente da cola. travou. O pessoal tá falando. Já voltou? Todos nos ouvem? Ou só travou eles novamente? Ai, caiu. Poxa, caiu novamente. Gente, nós vamos chamá-los lá outra vez, fazer uma segunda tentativa. Mais outra. Travou, eles caíram. A gente vai dar outra pausazinha, mas é bem mais curtinha. A gente só vai chamar eles lá de volta. Aí, gente. Só um instantinho. Gente, mas como não? É lá, amigo. O pessoal está todo mundo falando de vocês estão normal. O vídeo de vocês, o áudio de vocês está tudo normal.